Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor, nosso Deus, colocou em meu coração quando estava lendo o livro de Jó, no capítulo 42, versículo 5, que está assim: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Pois bem, você conhece a história de Jó, do paciente Jó. Ele enfrentou perdas significativas na sua vida. Ele, da noite para o dia, ele perdeu todos os seus bens, ele foi à falência da noite para o dia. Da noite para o dia, ele perdeu os seus 10 filhos num acidente trágico. Eles estavam todos reunidos numa casa, bateu um vento forte, as paredes daquela casa ruíram sobre os seus filhos e ele perdeu todos os 10 filhos. Ele perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos e depois ele perdeu a sua saúde também. Quando atingido por Satanás, ele acaba contraindo uma espécie de um câncer de pele. E aí então ele começa a feder. O texto nos diz que ele estava fedendo de tal modo que ele tem que se mudar, ele tem que morar em cima de um lixão, e nesse lixão, então, com caco, ele raspa as suas feridas, mas ninguém consegue chegar perto dele porque ele tinha um mau hálito terrível e ninguém conseguia ficar perto dele. E aí então aparecem três amigos de Jó, que ficam ali com ele alguns dias em silêncio, ouvindo a Jó, os seus lamentos, a sua tristeza, o seu abatimento por toda a situação por que ele passava. E eles começam depois a dialogar com Jó e acabam acusando Jó de um pecado. Jó deveria ter pecado ou ter cometido um pecado terrível para ser castigado daquela maneira. Mas Jó protesta a sua inocência durante todo esse diálogo com seus amigos. Ele diz: olha, eu não pequei. Eles disseram, e diziam eles, e teimavam eles com Jó: não, você pecou. Ele diz: não, eu não pequei, enfim. Aí lá pelo capítulo 38 do seu livro, Deus se apresenta a Jó. Mas Deus não responde à pergunta de Jó, que era: por que é que eu estou sofrendo? Porque eu não mereço sofrer, eu não pequei. Deus não responde à pergunta de Jó. No entanto, Deus se apresenta a Jó como o grande Criador, o onipotente Senhor, o Deus soberano, que tem todo o direito de dirigir a história de sua criação. E ao final de toda a exposição de Deus a Jó, depois que Deus fala tudo aquilo que ele queria falar a Jó, sem responder aquela pergunta do porquê eu estou sofrendo, Jó vai se arrepender de ter murmurado, de ter se queixado, de ter se lamentado, porque entendeu ele que tudo o que Jó precisava naquele instante era o próprio Deus. Ele não precisava ter os seus bens restaurados, ele não precisava da sua família restaurada, da sua saúde restaurada. Tudo o que ele precisava, mediante tudo aquilo que ele ouviu da boca de Deus, era tão somente a própria pessoa do seu Senhor. Para as mentes materialistas do nosso tempo, essa história não tem lógica, essa história não tem sentido. Como é que ele, Jó, que perdeu tudo por causa de Deus, não recebe de Deus uma resposta que justificasse a sua miséria? Não, muito pelo contrário, Deus simplesmente vai dizer: eu criei tudo, eu tenho poder sobre tudo e também eu decido tudo, eu tenho a última palavra. E Jó vai se contentar com isso. O texto diz aqui que ele vai se arrepender no pó e na cinza. Ele vai se sentir satisfeito com a exposição de Deus, de tal modo que ele vai dizer: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram.
ter esse contato com Deus, esse contato íntimo com Deus, fez com que as feridas de Jó fossem cobertas e curadas. Veja, Jó aqui não está fisicamente curado. Jó aqui, depois da exposição que o Senhor fez a ele, ainda não tinha os seus bens recuperados, nem os seus filhos. Ele estava na mesma situação miserável quando ele declara que ele estava arrependido no pó e nas cinzas. Ele percebeu que tudo o que ele precisava na sua situação terrível era a própria pessoa de Deus. E com isso ele se contentou, provando a todos nós que o homem, todos nós, podemos e conseguimos servir a Deus de forma incondicional. Não precisamos ser ricos, saudáveis, ter uma família bonita para servir a Deus. Nós conseguimos servir a Deus em quaisquer condições. Então é uma falácia quando as pessoas dizem, olha, se você tem riquezas, tem saúde, tem prosperidade, então você é realmente um crente. Não, de forma alguma. Jó está nos ensinando que é possível ser crente, é possível sim servir a Deus de forma incondicional. E é por isso que ele se contentou ao ouvir Deus, a ver Deus na sua experiência e aí então depois é que ele é recompensado pelo Senhor. Porque se ele não fosse recompensado, ao final não teria problema nenhum para Jó. Ele continuaria naquele estado miserável, mas ele continuaria a adorar o seu Deus. Que isso possa nos ensinar, nós que realmente cremos, que isso possa nos ensinar a como servir e adorar o nosso Deus. O Senhor te abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém.